Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje se encontra no livro de João, capítulo 21, no versículo 16, que diz: Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Essa é a passagem bíblica que inspira o nosso convidado de hoje. Iremos receber o pastor Kleber Francisco. Ele que teve um encontro que marcou uma cidade inteira e vai inspirar você a ter um encontro com Jesus. Pastor Kleber, seja muito bem-vindo a esse programa. É uma honra, na verdade, é uma resposta de oração ter o Senhor aqui. O Senhor que teve um encontro marcante, que tem marcado muitas vidas. Aliás, esse encontro marcou uma cidade inteira. E hoje eu quero, Pastor Kleber, que o Senhor conte para quem está nos assistindo como foi esse encontro com Jesus. Em primeiro lugar, Naomi, é um prazer estar aqui com você, tá? Com tantas pessoas nos assistindo agora e poder falar um pouquinho, né, do que Deus fez na nossa história, amém? E eu acredito que todo mundo que está nos vendo agora vai ter a fé edificada. Eu creio. Meu encontro com Deus foi num período de muitas incertezas, muita dificuldade, batalhas familiares. Eu ouvia muito assim: você vai ser igual ao seu pai. E quando a gente ouve isso da nossa família, é porque o pai já não é muita boa coisa, né? Infelizmente. E eu sempre ouvia, isso foi entrando no meu coração, é verdade. Eu vou ser igual ao meu pai, eu já tenho a aparência dele, eu vou ser igual a ele. Então, eu fui me acostumando com aquilo que falavam para mim, que eu não ia conseguir ser ninguém na vida. E fui trilhando. Sempre teve um sonho simples de poder ter uma casinha com um quintal grande para poder plantar, fazer a minha hortinha, cuidar da mãe quando ela ficar velhinha, coisa muito humilde. E fui caminhando já lutando por esse sonho. Consegui um emprego, fui lutando ali dentro, juntando para isso acontecer, até que um dia um amigo me fez um convite. Ele olhou para mim assim, eu estava triste naquele dia, e ele olhou para mim com tanta coisa acontecendo e falou: você conhece a Deus? Uau! Eu olhei para ele e falei: eu conheço o Deus que a minha avó fala, que é o Deus do Espiritismo, do Catolicismo. Esse é o Deus que me falaram, esse é o Deus que eu conheço, né? Um Deus que é rígido e que, se a gente errar, ele vai nos punir pelos nossos pecados. Essa era a visão que eu tinha de Deus. Ele deu um sorriso e falou assim: isso não é Deus. Eu falei: mas como? Ele falou: não, Deus é pai. Eu falei: não, Deus não é pai. Meu Deus. Eu não consegui imaginar Deus como pai. Eu consegui imaginar Deus como Senhor. Aquele que manda e a gente obedece e só. Ele falou: não, ele é Abba. Ele é paizinho. Eu falei: não. Porque eu tinha uma imagem de pai equivocado. A minha paternidade, ela foi deturbada. Então, construir uma imagem de um Deus pai, para mim era difícil. E aquilo me incomodou, na verdade, eu confesso, me irou. Eu fiquei irado. Como que Deus é pai? Se ele for um pai igual ao meu, eu estou perdido. Não, Deus é Senhor. Deus é Senhor, Deus não é pai. E aquilo dentro de mim, aquele questionamento, e eu fui lutando e eu fui indagá-lo. Falei: escuta aqui, você falou para mim há uns dias atrás que Deus é pai. Como que Deus é pai? E fui questioná-lo. Deus é pai com tanta gente sofrendo? Deus é pai com tanta fome, com tanta criminalidade? Como que Deus é pai? Porque, assim, eu nunca tive um pai, mas pai, pelo que eu entendo, cuida. Então não tem como Deus ser pai. E ele me deu uma palavra, o nome desse rapaz é André Belzunski. Ele me deu uma palavra e falou assim: você não entendeu. Deus é um pai que ama, mas que nunca vai obrigar os seus filhos a fazer o que ele quer. Então você precisa conhecer Deus como um pai. Aleluia. Um pai que abraça, um pai que segura na mão, um pai que conduz.
Nunca para mim fez tanto sentido a oração do Pai Nosso. Glória a Deus. Pastor, eu creio que as pessoas que estão nos assistindo, que hoje podem não conhecer Deus na sua essência, né, não conhecer quem realmente Deus é, que você fique, né, assistindo esse testemunho até o final, porque eu tenho certeza que hoje, através da sua vida, do seu testemunho, você que está aí do outro lado, vai conhecer a verdadeira face de Deus. Verdadeiramente, quando eu ouvi que Deus é Pai, eu que nunca tive abraço de pai, carinho de pai, nosso pai nos deixou quando eu tinha 9 anos de idade, então eu não tenho muita lembrança. E as lembranças que eu tenho não são boas. Eu, com toda essa indignação, questionando meu amigo, dizendo como Deus é Pai. E ele com todo jeitinho me explicando. E eu comecei a falar, nossa, se Deus é esse Pai que eu desconhecia, eu preciso conhecer esse Pai. Eu preciso sentir um abraço de pai. Eu preciso que um pai me coloque na cama, porque nunca ninguém colocou na cama para dormir. Nunca ninguém pegou na minha mão e atravessou a rua. Pai, para mim, é um amigo dos meus amigos lá, quando eu era criança, que eu via eles correndo e abraçando, mas eu nunca nem corri para abraçar um pai. Então, será que eu vou ter isso com Deus? Foi porque aos meus olhos eu falava para ele, é impossível eu querer um abraço de pai e Deus me dar um abraço. Como que Deus vai me dar um abraço? Como que Deus vai fazer um carinho em mim? Como que Deus, assim, um dia que eu estiver dormindo, Ele vai me cobrir? Que é uma coisa que eu sempre sonhei ter, que é simples, né? Mas porque eu via meus amiguinhos falando e eu nunca tive. Minha mãe sempre lutou, batalhou, sabe, para poder nos sustentar e não deixar, como a gente diz no interior de São Paulo, a peteca cair, né? Então minha mãe sempre lutou. Mas eu sentia o desejo de ter um pai. E me apresentaram Deus como pai e eu fui querer entender. E quando eu comecei a entender, um certo dia, eu chorando, eu falei assim, se o Senhor é pai, eu não quero ver anjo, eu não quero ver nada. Eu só queria sentir um abraço de pai. Uau! Mudou minha vida. Meu Deus. Literalmente. É difícil falar, mas mudou totalmente a minha vida. Eu senti o abraço de Deus. Para mim isso falou mais do que tudo. Não foi palavra de Deus, não foi uma profecia de Deus, foi um abraço de pai que eu precisava. Nunca tive. Aleluia. Então, ele me abraçou. Simplesmente, meu encontro com Deus foi um abraço. Eu me senti correndo para um braço dos pais. Eu me senti como uma criança que numa noite fria é coberta pelo pai. Eu senti muitas coisas num único abraço que eu nunca senti a minha vida inteira. De chegar da escola e falar assim, ó, pai, aconteceu isso na escola. Eu senti tudo isso num abraço. Que toda aquela ausência paterna que eu carregava dentro de mim, naquele abraço, tudo isso foi resolvido, supriu todas as minhas necessidades de ter um pai num único abraço. Meu Deus. Um abraço. Eu falei, nossa, ele é pai, ele é aba, ele é paizinho. E depois disso, minha vida mudou, eu me entreguei a Cristo, comecei a viver com Cristo. Não, com Cristo não, comecei a viver com meu pai. Eu comecei a ter um pai, que em tudo que eu ia fazer, eu construí um relacionamento com Deus, mas um relacionamento de paternidade, de conversar com Ele como um pai e um filho. Comecei a falar, olha, eu quero, o senhor sabe, eu vou ter filho, e o que o senhor me diz, meu pai e tal? Todo aquele conselho que eu queria ter de um pai, eu consegui buscar isso de Deus. Orientações, não de um Deus, um Senhor que me orienta, não era isso. Era um pai que falava, filho, é assim, ó. Meu Deus. Filho, vai para esse caminho, sim, senhor pai. Sim, senhor. Pai, o que o senhor acha? O que o senhor pensa disso? Um relacionamento simples, que para mim sempre foi simples, que eu sempre desejei,
Mas depois eu fui entendendo que era um relacionamento de intimidade. Eu me despi dos meus medos, dos meus receios, dos meus traumas. Eu me despi de tudo isso diante do meu pai e eu comecei a me envolver, a me relacionar. Aí que eu fui entendendo alguns textos da Bíblia, porque eu não lia para aprender, eu não lia para poder falar, eu lia para conhecer o meu pai. Uau. Então eu lia a Bíblia dentro de uma ótica paterna, né? Não dentro de uma ótica religiosa, cristã, assim, mas uma ótica de pai e filho. Eu perguntava, o que o senhor... Eu não entendi isso aqui. Nossa, pai, tem hora que o senhor escreve uns negócios. Eu falava, isso é minha intimidade, né? Isso é minha intimidade. Eu falava desse jeito, na minha intimidade. Tem hora que o senhor escreve os negócios que não dá para entender. Ou alguém traduziu e complicou pra gente, paizinho. Meu Deus. O senhor não pode me explicar? Jesus. A minha capacidade intelectual, meus neurônios não conseguem captar isso aqui, não. Glória a Deus. O senhor me ajuda, o senhor é meu pai. Era assim meu momento. E aí passava, sabe como? Horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Teve dias, semanas que eu passava 5 horas assim, todo dia. Aí passou meses, 5, 6 horas, 8 horas, meses. Quando eu fui ver, já tinha dado 1 ano que eu estava lendo a Bíblia assim. Eu não tinha aquela ânsia de... Eu li a Bíblia tantas vezes, não era isso que eu queria. Para mim, eu não estava interessado em ter quantidade de leitura. Eu queria conhecer o meu pai. Ah, meu Deus. E aí eu ia falando com ele, anotando. Quando eu fui ver, eu já tinha pegado 30, 20, 15, eu não lembro, muitos cadernos que eu ia escrevendo e guardando e escrevendo, daquele momento de intimidade. E aí eu entendi quando Jacó passa o val de Jaboque, eu li nessa ótica paterna, né? Que ele olha para as esposas dele e fala assim, vai que eu vou orar. E quando ele passa o val de Jaboque, ele passa uma noite se relacionando. E você sabe que todos que se relacionam com Deus, para muitos Jacó saiu dali mancando. Mas na minha intimidade com Deus, Jacó não saiu dali mancando, porque o Senhor tocou na juntura da coxa. Jacó saiu daquela noite de intimidade andando diferente. Uau. Depois de uma noite de intimidade, ele nunca mais andou como andava. Meu Deus. Então eu entendi assim, dentro dessa visão paterna, que ele se relaciona com o pai e o pai toca na juntura da coxa, e coxa quer dizer aliança. Então ele se aliançou mais o pai. E aí, as minhas debilidades humanas, eu falava, ajuda eu a andar diferente nessa área da minha vida, pai. Ajuda eu a andar diferente. Eu quero que o Senhor me entristeça quando o Senhor está triste. Eu quero me entristecer com a sua dor. E eu sei que o Senhor se entristece com a minha. Mas foi um pedido que eu não tinha noção da profundidade dele. Então começou esse relacionamento, começou primeiramente com esse vazio. Exato. Que Deus é capaz de preencher, né? E o teu anseio por conhecer a Deus, não de qualquer forma, mas conhecer Ele através das Escrituras. Você buscou no lugar certo. Então você se entregou, você se derramou. E aí você dedicou horas e horas do seu dia, e isso foi aí praticamente 1 ano. 1 ano. Em que você buscava não conhecer a Bíblia como um todo apenas, mas conhecer Deus em cada pedacinho dela. Exato, o meu pai. Você buscava ele, na verdade. Eu buscava um pai dentro das Escrituras. Eu queria pai. Eu precisava de um pai. Né? Eu não conseguia falar isso com o meu irmão mais velho, nem isso com a minha irmã, que eu sempre fui tímido. Então eu guardava os meus sentimentos. E minha mãe dizia, meus irmãos, isso é muito duro. Na verdade que era a ausência reprimida, né? Hoje eu consigo explicar os meus sentimentos, mas eu fui me encontrando com um pai que eu nunca tive, mas eu encontrei na Bíblia. Então eu sei que a Bíblia, tem um filósofo que diz assim, toda verdade, não importa de onde quer que seja, sendo verdade, é verdade de Deus.
porque dele emana toda a verdade. Seja uma verdade científica, filosófica, jurídica, é verdade? Vem de Deus. O ápice da verdade é o Senhor. Então, eu sei que a Bíblia ela tem verdades empreendedoras dentro da Bíblia. Tem verdades familiares dentro da Bíblia. Mas eu olhei a Bíblia dentro da verdade paterna. O Deus que é Pai. Quando eu olhei para aquele texto do filho pródigo, eu não conseguia me enxergar como pródigo. Porque o pródigo, primeiro ele teve um pai e abandonou. Eu falei, eu já nunca tive. Então não tem jeito, né? Mas eu comecei a entender dentro do olhar paterno. Quando o que deixou a casa estava longe, ele disse assim, quando ele estava junto da comida dos porcos, ele disse, eu voltarei para a casa do meu pai, porque lá os seus empregados têm abundância de pão. Quando eu li isso, eu já fiquei indignado. Falei, mas que filho é esse, hein, pai? Ele está sentindo a vontade de comer. Voltarei porque lá tem pão. Meu Deus. Ele está olhando para a comida. Ou, se a gente pudesse falar, alguns que vão até Deus por aquilo que Deus pode oferecer de material. Exato. E não por quem ele realmente é. As pessoas querem os atributos de Deus, as bênçãos de Deus, e não Deus da bênção. É uma inversão de valores. Eu quero Deus pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. E aí eu olhei e falei, não é possível. Eu ficava nos meus momentos assim com Deus, não é possível. E eu levantava, tomava água e ia para lá discutindo, conversando, discutindo com Deus. O que é isso, meu pai? Que filho é esse do Senhor? Quem quer voltar porque está com fome? Na casa do meu pai, ninguém padece de fome. Lá tem muito pão. O pródigo disse isso. Aí ele, voltarei. E aí eu continuei lendo, fui, tomei água indignado, orando assim, conversando e gesticulando. Que é isso? Que rápido. Ainda bem que não tá nem o nome dele aqui, só fala de pródigo. Era o meu jeito de me relacionar com Deus. E eu olhando, lendo, indo para lá e para cá, deixa eu continuar a leitura. Continuei lendo, e aí quando ele chega, aí o pai tá lá esperando ele. Com anel, com vestes limpas, com sandália e com um cordeiro. Fez festa. Fez festa. E ele disse, pequei, se arrependeu, e o pai abraçou. Eu falei, Senhor, quanto tempo que eu fiquei longe. Eu queria ter o Senhor como pai. Quando meu pai me deixou, mas ainda bem que o Senhor me achou agora e eu te encontrei. E aí eu entendi que na casa do pai, ele disse, lá os funcionários, os jornaleiros, têm abundância de pão. Na casa do pai tem gente que trabalha, na casa do pai tem filho que volta, e na casa do pai tem herdeiro. O mais novo disse assim, pai, tudo isso aqui é seu. Eu não quero receber as bênçãos do pai. Eu sou filho, eu quero ser herdeiro. Eu quero fazer parte da herança. E não, a herança para mim é herdeiros e cordeiros. A herança é ter a graça do pai. É poder ser chamado de filho de Deus. É poder ter a autoridade do pai diante de situações malignas. É poder, sabe, ir diante das situações e dizer, inimigo, aqui não, eu tenho um pai. Em mim você não toca. Então esse foi o princípio do relacionamento com ele. Aí e você parou, tinha né? Que idade nessa época? Eu já estava com uns 23, 22 anos já. Porque nosso pai deixou a gente com 9, né? Eu já estava já com uma idadezinha. Já não era mais um jovenzinho, né? Eu já tinha muitas obrigações nesse período já. De ter que trabalhar, ajudar em casa, a mãe e tudo mais. E aí eu fui lutando e batalhando e me envolvendo e envolvendo outras pessoas. Porque é tão magnífico isso que a gente não consegue segurar só para nós. Isso é verdade. Eu olho para o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, e vejo que quando a Bíblia diz que ele mudou uma Ásia inteira. Gente, um homem movimentou o mundo através do relacionamento dele com
o meu pai, que também foi pai dele. Então, como que eu não vou conseguir transferir o que eu tenho para quem está do meu lado? Ou para quem dorme comigo, que no caso é minha esposa? É inadmissível ser cristão e não envolver quem mora debaixo do mesmo teto. Porque, assim, eu vou usar esse termo, é contagiante demais. Isso é verdade. É demais. Na galeria dos heróis da fé, que é Hebreus 11, diz assim: muitos foram torturados, errados ao meio, mortos ao fio da espada, não aceitando o seu livramento. Homens a qual o mundo não era digno. Já pensou? Esses homens viviam intensamente com Deus, eles eram assim, intensos. Eu acho que o nosso nível de intensidade é que envolve quem está perto de nós. E hoje eu tenho ensinado isso para muitas irmãs que eu encontrei ao longo da minha jornada, que elas dizem assim: ora por mim, meu marido ainda não serve a Deus. Eu assustava com isso. Eu ficava, eu me assustava, mas como? Como? Você dorme, o pai está do seu lado. Você levanta, o pai está do seu lado. Como essa presença tão intensa que muda nações não consegue mudar quem vive com você dentro da mesma casa? Isso é verdade. Como? Como? Porque a presença de Deus, ela movimenta nações. Ninguém tem dúvida disso. Como essa presença na minha vida não vai primeiro impactar quem mora comigo debaixo do mesmo telhado? É inadmissível. E eu falava: filha, em nome de Cristo, não ora mais pro seu marido não, ora por você. E elas falavam assim: como? Porque dentro do que a gente aprendeu, tem que orar para se converter. E dentro do que eu aprendi, tem que se envolver para transferir. Porque a corça suspira por água, ela tem sede, ela grita. Quando uma corça está com sede, ela grita. Mas o grito dela dá para ouvir a mais de 1 quilômetro, de tão sedenta que ela está por água. Então, é quase que ensurdecedor quem está perto de uma corça com sede. Ouve. Então, quem está perto de mim e tem a presença do meu pai, se eu tenho, quem está perto de mim vai sentir também. Pastor, eu entendo que essa presença, ela só cresce em nós se nós buscarmos. Por mais que você conheça Deus, se você não buscar se preencher dessa presença, se você não buscar esse relacionamento, de fato, não tem como isso crescer dentro de você. Né? E aquilo já estava tão grande dentro de você que realmente para você era incompreensível isso. Não tinha como. Ver que alguém que servia a Deus e eu conhecia não conseguia transmitir esse poder, essa presença para um cônjuge, né? Porque eu entendo, no pouco conhecimento que eu tenho, que essa presença, ela realmente só pode irradiar, você só pode ser uma fonte que jorra para a vida eterna se você de fato tiver essa água viva dentro de você, né? Essa palavra viva dentro de você. E isso já estava grande demais dentro de você, ao ponto de você ter essa percepção que muitas pessoas não têm, né? Porque isso já era grandioso demais dentro de você, pelo simples fato de você ter buscado. E como que isso era no teu dia a dia, no teu trabalho? Porque até então, como foi essa caminhada até você chegar a ser um líder espiritual? É assim, né? Eu penso assim, que quem... Não tem como, eu tô debaixo da chuva, eu tô me molhando. Eu tô me molhando da chuva da presença. Quem tá comigo, sem guarda-chuva, vai se molhar. Então uma casa tem que ser um pedaço do céu na terra. O meu reduto familiar tem que ser assim. E eu ensinava isso e elas começaram a ver que o relacionamento delas com o pai, ele chegava a constranger os maridos e os filhos, e eles começaram a ir para a igreja. E eu fui ensinando isso para uma pessoa, ensinando isso para outra. Nessa época eu já tinha saído do exército, eu passei 7 anos no exército, e eu já estava trabalhando na Bracol da BR-153, e eu comecei a ensinar as pessoas onde eu trabalhava, que para mim era muito normal. O que o senhor fazia na Bracol? Eu era guardinha.
guarda, porque eles não gostam de falar guardinha, guarda. Era a guarda lá. O senhor é natural da cidade de Lins? Sou da Gema, Ah, nascido e criado. um abraço para os linenses. Aí, meu povo. Então o senhor trabalhou na BSB? Que antigamente era Bracol, Bracol, né? aham. Na minha época, né? Então, naquela época, eu ia falando na guarita, e aí Deus me dava sempre um versículo. Não é assim, Deus me dá um versículo. O pai falava comigo, eu falei, pai, eu vou compartilhar isso com os meus amigos lá. Aí eu imprimia, colocava num canto, não só para eles ler, eu ficava lembrando durante o dia. Eu falei, nossa, o senhor falou comigo aquilo, o que mais que o senhor quer falar? Ia trabalhando, dava um tempinho, olhava, o que o senhor está querendo falar? E às vezes eu via a gente entrando e falando assim, nossa, isso falou comigo, hein? Nossa, isso você colocou para mim? Eu falei, eu não, coloquei para mim. Coloquei para vocês não. Né? Nossa, ele falava assim, Deus te deu, como que se fosse assim, algo transcendental. E a palavra do Senhor, ela é transcendente. Uhum. Não, isso aí foi meu pai que me deu, coloquei ali para mim visualizar né? E isso aí começou a crescer. E aí vai aqui, vai ali, né? Eu estava como guarda, eu saí da guarda, comecei a receber propostas de emprego, até dentro da Bracol, nas terceirizadas. E aí as oportunidades de emprego começou a vir, promoção e tantas coisas começou a surgir de oportunidades. E eu levava para o pai e falava, o que o senhor acha? O que o senhor me fala? Estou querendo pegar essa oportunidade, já estou feliz, porque o senhor sabe, é um dinheirinho a mais, já vou comprar aquela casinha, vou juntar uma terrinha, vou trazer a mãe para morar comigo, eu já estou vendo até um cantinho ali, com umas árvores para me orar, e tal. E ele falou bem claro, essa é a sua vontade, não a minha. Ele falou isso para você? Claramente. Eu falei assim, não, mas eu sempre falei para o senhor que essa é a minha vontade. E agora o senhor deixou eu chegar até aqui com oportunidades boas de subir de cargo, porque eu ia sair de lá, estava numa terceirizada e ia subir. Agora não quero perder, não. Ele falou, essa é a sua vontade, não é a minha. Eu falei, mas pai, sempre quis isso. O senhor não vai me privar disso agora. Mas eu estava fazendo birra. Já tinha se passado? Eu estava fazendo birra. Mas você já estava numa igreja evangélica nessa época ou não? Já, mas eu ia assim para ouvir a palavra, mas eu não via a hora de ir para o meu lugar de oração em casa. Uau! Mas você nunca desejou ser um ministro? Nunca se passou isso pelo seu coração? Misericórdia, eu falava. Por conta da tua timidez? Não, eu nunca quis mesmo. Eu nunca quis, eu nunca desejei pregar o evangelho, eu nunca desejei pastorear. Isso nunca passou pela minha cabeça. Foi coisa do pai pro filho. Meu Deus. Então, eu nunca quis. Então, o que eu queria mesmo era essa intimidade, né? E aí falaram para mim, ó, tem monte. Aí eu descobri um monte, mas um monte não daquela, esse monte onde ele fala, não. Eu ficava imaginando o Getsemane. Uhum. Um lugar verde, mais gostoso para falar com o pai. Aí eu embalei, vamos lá pro nosso jardim. Aí eu ia, ficava lá, né? Porque como guarda era um dia sim, um dia não. Depois eu transferi, fui uma terceirizada, que era só 8 horas de trabalho. Então no finalzinho da tarde eu pegava minha Bíblia, ia lá para onde tinha uns eucaliptos lá perto da minha casa, e eu ficava lá cantando, falando, conversando, lendo. Né? Eu não tinha que falar comigo, eu nunca tive isso, assim, fala comigo. É difícil falar isso, mas assim, eu nunca tive, só preciso ouvir a voz de Deus, preciso entender o que Deus quer. Não, para mim era conversar só com o pai. Meu Deus. Né? Foi bom não ter tido pai para encontrar o meu verdadeiro. Aleluia. Foi bom. Glória a Deus. Glória Tudo a Deus. coopera para o bem daqueles que o amam. Né? E aí eu conversando com o pai, falei, não, eu quero isso. Como que o senhor vai tirar isso de mim agora? Era a minha conversa, minha intimidade, gente. Isso aqui eu estou abrindo aqui a porta
dos meus aposentos, que entra no seu quarto e falar com o seu Deus em secreto, né? O quarto, tô abrindo a porta da minha intimidade com Meu Deus. Deus, eu louvo a Deus por isso. Nós estamos conhecendo o pastor Kleber Na intimidade na com o sua pai, né? intimidade, que Eu honra. falei, não, eu quero aquilo, como que o senhor vai tirar? Não, não quero não. Eu vou sim, eu vou lá trabalhar. Eu quero trabalhar só, não tô pedindo mais nada pro senhor. Eu quero trabalhar e eu vou. E aí eu comecei a sentir que um frio espiritual e orar, mas não tinha mais aquela coisa gostosa, que às vezes eu colocava uma almofada e falava, eu tô no teu colo agora, né? E eu ficava ali conversando, olhando pro nada, como se eu estivesse no colo dele. Às vezes eu ia tomar café, eu puxava uma cadeira, aí eu abria a Bíblia e falava, né, o senhor tá aqui, a Bíblia tá aqui, ó, então o senhor senta aqui, vamos tomar um café junto. Você entendeu? Era essa aí, minha vida de oração, né? E aí passou uma semana, eu já acertando para mim ir, falei, o senhor não quer falar mais comigo, pai? Tô sentindo o senhor mais. Meu Deus. Foi porque eu quero fazer minha vontade, né? O senhor me deixou. Ah, brincadeira, né? O senhor vai me deixar. Poxa, tem pai aí que deixa o filho fazer a vontade dele. Eu sei que o filho vai quebrar a cara, mas o pai continua lá abraçando o filho dele. Então o senhor pode vir me dar um abraço. Olha que é minha santa ignorância, né? Eu era ignorante para muitas vezes, era uma criança espiritual, né? Então me entendo, era uma criança espiritualmente falando. E aí eu comecei a ler a Bíblia e me deparei com uma resposta dele nas Escrituras, onde disse, e Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu sofrer no deserto. Falei, puxa, aí eu olhando falando assim, nossa, Moisés renunciou a ser príncipe. Olha que nação que ele ia governar. Ia comer bem, ia viver isso. Mas ele deixou, que coisa linda, valeu a pena. Ah, na hora que eu falei isso, o céu ficou baixinho, baixinho. Sério? Ele falou, então, ele deixou tudo isso, você não deixou um emprego, né? Falei, é verdade. Fazer o quê? Falei, nossa, que tapão. O senhor tá me batendo agora. Falei, é verdade. Então, o senhor sabe que a minha esposa também já tem o mesmo sonho. Eu vou lá falar com ela. Se ela aceitar... Sério? Então agora a pastora Ana... então o senhor já tinha casado com ela? Já estava casadinho já e tudo mais. E Deus que me deu ela, que eu já pedi para... Antes mesmo de eu me encontrar com ele já estava preparando ela para mim e tudo. E ela sempre foi minha parceira, companheira em tudo isso, né? Ela também era pro cantinho dela com o pai e tal. Gente, o nosso relacionamento primeiro, eu digo que primeiro ela é de Deus para depois ser minha, né? Então primeiro é a vontade dele na vida dela e depois é ela para mim e para a família, né? Primeiro ela pertence a ele. Meu Deus. Né? E aí eu conversei com ela, falei assim, 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 e o senhor falou comigo assim. Ele falou, demorou. Demorou. Ele já tinha falado que você é teimoso. Ele já tinha até falado comigo sobre a sua teimosia, viu? Mas por que você não falou para mim? Ele falou, ele falou que ele ia falar contigo na hora certa. Você não estava pronto para ouvir o que ele tinha para falar. Meu Deus. Eu falei, então falou. Glória a Deus. Eu falei, então, mas você sabe que você vai passar dificuldade, você sabe que vai ser uma guerra, que eu vou deixar tudo. E o que eu vou falar lá? Ela falou, vai lá e fala que você tem uma proposta maior do que a deles e que vai ganhar 1000 vezes mais um dia. Sério que ela falou isso? Ela falou, eu falei, então tá bom. Então você depois não reclame, hein? Eu vou ficar desempregado, você sabe, vou pedir a conta. Você não sabia o que fazer nem para onde ir, você só sabia que a direção era deixar o emprego. Aí eu fui lá, cheguei lá no pessoal e falou, tô me desligando, muito obrigado, recebi uma proposta muito maior, vou deixar. Eles, não, que é isso, onde é a proposta? Eu falei, não, por enquanto ainda estou mantendo ela em sigilo, mas é uma proposta que eu acredito que não tem como ser isso. Meu Deus do céu! Virei as costas e fui embora nervoso, chorando, aquele mix de sentimento, né? Falei, pronto, tô desempregado. Jesus! E foi assim, nunca mais eu voltei a trabalhar. Mas e aí? E aí que a casa foi para leilão, eu não tinha o de comer dentro de casa depois de 6 meses.
que acaba o seguro, né? Uhum. E a família chamando de louco? Ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava, loucura, eles mesmos riam quando eles descobriram, e outros começaram a rir, e chamava de louco, fiz uns biquinhos, uma vez ela chegou em mim e falou assim, não tem nada em casa, eu tô com uma vontade de comer um pão, assim, um negócio. Eu falei, então fica aí, filha, você casou com um homem. Aí eu fui no material de construção Center Félix, lá em Lins. Falei, deixa eu descarregar um caminhão de bloco aí pra vocês. Tá faltando as coisas lá em casa. Ele falou, pode, 12 mil blocos. Gente, a minha mão falou, tô todo sangrando. Vou ter que colocar o dinheiro na mesa. Falei, tá aí, filha. Né? Deus seja louvado. Aí ela foi, comprou as coisinhas. Eu fui lá chorar, falar com o pai. Falei, Senhor, eu falei que eu nunca reclamaria. E eu não vou reclamar. Eu não tô aqui para isso. A sua presença tá muito forte dentro da minha casa, de um jeito que eu nunca experimentei. Mas se faltar para mim, eu aguento, mas tá faltando para ela. Né? Tá faltando para ela. Sabe? Vou perder minha casa, vou perder tudo, tá no leilão já. Eu falei, e nessa época eu já tava fazendo uns cultos, eu pulei uma parte, mas eu já tava fazendo uns cultos lá em casa. E eu vou perder uma casa e o senhor vai perder um ponto de pregação. Mas em que momento você começou a fazer os cultos e por quê? Né? Dentro de todo esse trâmite que eu te falei, meus antigos líderes, eles falaram assim, você precisa falar do amor de Deus lá na sua casa. Uhum. Eu falava, não, mas eu não quero. Eu não quero. Aqui tá bom. Do jeito que tá, pra mim tá ótimo. Você precisa, você precisa, você precisa. Falei, então eu vou fazer. Ouvi a voz deles. Fui na vizinhança chamar todo mundo. Eu falei, bom, Ana, faz umas coisinhas aí, já tinha umas coisas em casa, né? Uhum. Faz umas coisinhas aí, que eu vou oferecer comida e vou falar da oração. Uhum. Ou eles vão pela comida ou eles vão para a oração. Mas que vai dar uns 3 ou 10 aqui, vai. Fui nas ruas, ali eu morava numa Coab, bem humilde, ali um lugar bem humilde. Minha casa não tinha nem vidro nas janelas ainda. O meu fogão lá era um fogão de 2 bocas, que eu ganhei do meu irmão, que eu coloquei lá devido a tanta dificuldade que a gente estava passando. Né? E era tudo no começo de casamento, tudo isso. Eu não tinha os móveis. E desempregado, você não compra móvel, você já guarda para o tempo ruim, né? Meu Deus. E a gente foi tocando. E aí eu chamei a vizinhança e todo mundo falou, nós vamos. Que hora que vai ser? Eu falei, 19h30. Né? Aqui na José Valadão de Freitas Filhos. Meu Deus. No bairro Lins 6. Aí todo mundo falou, falei, mulher do céu, essa casa aqui vai lotar hoje. Você acredita que todo mundo aqui da rua falou que vai vir? Eu falei, só tem 8 cadeiras aqui em casa, não vai caber todo mundo. Ela falou, tem umas tábuas velhas no quintal. Eu fui lá, coloquei uns blocos assim, coloquei a tábua e coloquei lá, ajeitei, coloquei os panos para ninguém ficar com ferpa na minha cabeça, né? Ajeitei tudo, ajeitei. E aí coloquei uma caixinha de som que eu tinha ali, um radinho, né? E aí fiquei na porta esperando o pessoal, né? E li um versículo, separei um versículo, eu nunca tinha pregado, né? Uhum. Separei um versículo, e aí deu 19h30, eu falei, cadê esse povo? Não deu ninguém. Sério? 20 horas, 0. Eu falei, mas ué, o povo falou que vinha, ela falou, você não fala? Eu falei, ninguém veio. Pessoal, todo mundo. Meu Deus. Aí nisso apareceu minha sogra, né? Que ela veio, né? E entrou, sentou aí. Falei, bom, tem minha sogra, minha esposa e eu. Onde há 2 ou 3, aqui tem 3. Já vou começar a pregar. Aí cantei um hino, canta 2, canta 3 e nada. Tinha microfone já? Não, era só no gogó mesmo. Gogó e o louvorzinho ali. Né? Na época tinha fita cassete. Que ano que ainda. foi isso, pastor? Já faz 17 anos atrás. 20, né, na verdade. Então, foi no anos 2000, 2001, foi 2002 essa época. Uhum. Porque eu tô no evangelho que eu prego, tudo total já faz 20 e poucos anos. Uhum. E nessa época eu coloquei lá, esperei, não veio ninguém, cantei mais um hino e nada, comecei a falar. Fui falando do amor de Deus, em pé, como se tivesse uma multidão. Uhum. E falando, de repente minha sogra coloca a mão no coração e fala, ai gente, aí eu tô passando mal.
Eu tô passando mal, eu tô passando mal. Eu falei, aguenta um pouquinho que eu preciso pregar mais um pouco. Ela, não dá. Eu falei, a senhora tá atrapalhando o culto. Ah, mas eu tô passando mal, você quer o quê? Eu falei, Ana, socorre sua mãe, entra pra dentro. Ela falou, eu vou entrar com a mamãe. Entrou. Aí, pronto, a única ouvinte. as duas foi pra dentro. Aí eu falei, vou falar mais um pouquinho, né? Falei mais um pouquinho ali e ouvi a voz muito nítida do Senhor dizendo, faz o apelo. Mas aquele dia foi uma voz que não falou no meu interior. Eu estava acostumado a ouvir aqui dentro a voz do Pai. Ela não falou no meu interior. Ela falou aos meus ouvidos. Eu nunca tinha ouvido daquele jeito. Audivelmente, faz o apelo. Eu olhei, pensei que alguém falou lá fora. Pergunte quem quer me receber como Salvador. Eu falei, mas cadeira não aceita Jesus? Vou fazer apelo para quem? Sabe de uma coisa? Estou ouvindo vozes. Fechei a Bíblia, entrei para dentro de casa triste, fechei o portão, bati correndo rapidinho. Falei, o que essa voz... Eu sabia que era ele, mas eu não tinha costume. Eu tenho um testemunho interior de Deus e não uma voz audível. E foram poucas vezes ao longo da minha jornada que eu ouvi. Essa foi a primeira, audivelmente. Meu Deus. E eu corri, entrei para dentro, cheguei lá as duas comendo salgadinho. Mas só não estava passando mal? Melhorei. Ai, meu Deus do céu. Hoje a minha sogra é uma companheira, uma obreira na casa do Senhor, faz a obra com a gente. Ela e meu sogro. Né? E deitei e falei, Senhor, tá vendo? Eu não queria fazer esse culto. Eu ouvi lá meus líderes, eu não queria. Aí o que aconteceu? No outro dia, às 17 horas, bateu palma em casa. Minha esposa entendeu, voltou pálida para dentro. Falei, o que foi? Ela falou, tem uma moça aí. Falei, quem? Chama a tal de Ana Cláudia. Falou, precisa conversar contigo. Falei, o que ela quer? Ela quer aceitar Jesus. Falei, misericórdia. Deus do céu. Lembrei da voz. Corri lá para fora, falei, moça, o que foi? Ela falou, eu ouvi o culto inteiro escondido aqui atrás do portão. E você não fez o apelo. Oh, Jesus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Ela ficou olhando. O que foi? Eu falei, nada. Eu falei, você tem certeza que você quer ser crente? Você não vai poder fazer um monte de coisa de errado. E do jeito que eu tô te vendo aqui, você acha que você faz um monte de coisa de errado. Ela falou, eu quero ser crente. Meu Deus. Eu quero ser crente, minha avó é crente, minha mãe é crente, eu tô da pá virada, segundo ela falando. Agora eu quero ser crente depois que eu te ouvi ontem. Jesus. E aceitou a Cristo, joelhou, ajoelhei com ela e eu fiz uma aliança com Deus. Falei, nunca mais eu paro de pregar a sua palavra, eu só vou te pedir. Fala comigo novamente, como o senhor falou ontem, né? E aí ele falou mais algumas poucas vezes só, né? E aí eu comecei a pregar, foi na área da minha casa. Em pouco tempo, demorou um ano, nós já estava com 200 pessoas e a área cabia só 30. Começou a gerar problema, foi 200 e pouco, quase 300. Aí deu problema com a prefeitura, superlotação, né? E aquela loucura, eu fazia culto na minha casa, as pessoas iam, e era o banheiro dentro de casa, e meu quarto não tinha porta, era uma cortina, né? E às vezes eu via que o povo entrava e não saía. Eu falei, meu Deus, onde esse povo tá que não saiu? Eu falei, louva mais um doisinho aí. E eu entrava lá, o povo tava sentado na minha cama. Olha a cama do pastor. Eu falei, gente, o culto é lá fora. Nós tá conhecendo sua casa. Meu Deus do céu. Muitas vezes a gente fazia culto, o povo ia no banheiro, abria a geladeira e fazia a rapa. Eu falei, Ana, você não capelar a nossa geladeira. Nós precisamos... Aí a gente continuou, nossos líderes falaram, continua. Até que um dia nossos antigos líderes falaram assim, Deus quer que você segue um caminho e nós outro. Eles falaram, eu falei, eles falaram isso? Falaram, e eu falei assim, não, mas aqui tá bom, eu faço culto lá, trago tudo pra cá, tá ótimo. Meu Deus.
tá bom fazer assim. E eu levava o povo, levava de 30, 40, levava tudo para a igreja lá. Eu falei, mas não tá bom, eu trago tudo para cá, tá ótimo. Não, Deus tem algo contigo diferente. Jesus. E aí ela usou um termo, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Existe Paulo e Barnabé que um dia se separaram. Então tá na hora de a gente se separar. Meu Deus. E a gente se separou e eu chorei. Procurei outras igrejas para me ir, porque eles não me queriam mais. Eu falava, mas mais uma rejeição. E aí eu fui em outras igrejas, olhei, né? E aí eu falei, não, eu vou continuar lá em casa. Se Deus preparar uma igreja para mim me membrar, eu me membro e sigo com esse pessoal. E fui caçando aqui, fui caçando ali, até que um dia, uma irmãzinha que ia sempre em casa, ainda vai hoje, até hoje está com a gente, é a number one, crente número 1 do nosso podcast. O nome dela é Adelaide. Está com a gente até hoje, né? Uma mulher de Deus está com a gente lá, sempre acreditou. Ela falou assim, escuta aqui, porque depois que eu comecei a fazer o culto lá, eu falava assim, gente, procura uma igreja perto da sua casa, procura uma igreja perto do seu lar, que é ponto de pregação. E eu começava a mandar para as igrejas, nunca quis ter crente com a gente. Nunca teve lá para juntar, né? E se você chegar hoje lá na igreja e perguntar qual é o lema desse povo aqui, eles vão dizer, nós não queremos uma igreja cheia, mas uma cidade transformada. Isso é verdade, eu conheço a gente sempre falou isso. A gente sempre tem isso com a gente lá. É claro que uma coisa puxa a outra, né? Não tem como, porque a sua igreja é lotada. É consequência. E aí a gente ia mandando para as igrejas, ia mandando, ia ir para lá, para cá, até que ela falou assim, nós nunca vai ter o nome aqui? Uau, Adelaide. Irmã Adelaide. É uma Adelaide. Falei, sei lá, Adelaide. Falei, Deus me mostrou uma placa aí na frente, hein? Falei, mas não te mostrou o nome? Aí ela falou, não mostrou, mas ele falou para mim que vai te mostrar o nome, que você também é muito teimoso. Que se você nem orou para perguntar. Eu falei, é verdade, Adelaide. Você não tinha essa pretensão. Que nada, a gente tá bom. Começou a ter gente, eu mando para cá, mando para lá, e as igrejas estão recebendo cretaiada, tá bom. Meu Deus do céu. Eu falei, verdade, Adelaide, nunca pedi. Nunca. Falei, vamos orar então. Aí um dia eu tive um sonho. Uma igreja chamada Jesus Cristo é Poder. Falei, Ana, já sei, acordei de manhã. Como foi esse sonho? Eu estava deitado, eu me vi deitado, e eu me vi que eu levantava e saía do quarto. Quando eu saí do quarto, eu vinha andando numa rua, que não era a casa onde eu morava, e eu vi uma placa de uma igreja toda azul, que é a cor da nossa igreja. Que é a cor da sua igreja. Toda azul, escrito de azul, e escrito Jesus Cristo é Poder. Só isso, eu levantei de manhã, falei, Ana, já sei, a igreja não vai congregar. Chama Jesus Cristo é Poder. Vão caçar essa igreja, onde é? E caça essa igreja, e caça, ainda querendo achar outra igreja. Meu Deus. Nunca quis ser pastor presidente, pastor sênior. E caça. Aí ela trabalha no escritório de contabilidade Santos. Ela falou, vou caçar lá os registros. E caça, achou uma com nome parecido. Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso. Ela falou, é em Santos. Falei, mas é todo-poderoso, é poder, né? E aí, tal. Aí me chega a Adelaide. Fala, e aí? Falei, Adelaide, Deus mostrou o nome de uma igreja para nós ir. Ela falou, não, é a da nossa, para de procurar. Meu Deus, eu não queria, porque eu não queria, né? Aí a gente fez a placa, fizemos a inauguração, ficou a coisa mais linda. Um pastor amigo que me procurou, eu conversando com ele, falou assim, eu fui conversar com ele, falou, Deus mandou eu te ungir, hein? Você vai ser pastor. Falei, pastor Hélio, né? Falei, pastor Hélio, será que você é pastor? Você vai. Aí no dia lá, eu tenho a foto, coisa mais linda. Aí ele me consagrou. Aí eu entendi o chamado, não lutei mais. Deus deu um templo para nós. E as coisas começaram a acontecer, foi acontecendo e chegou. Agora, um ponto importante é que Deus começou a operar maravilhas lá dentro, né? E não era assim porque eu falava, Deus opera maravilha. Eu comecei a descobrir que o que é compaixão é sentir a dor do próximo em si mesmo.
Eu sei o que é isso. E então eu começava a olhar as pessoas necessitadas, É como se condoer por dentro. Você sente a dor de quem está sentindo dor. Porque você sabe que você tem um Deus tão poderoso e você vê aquele ser humano passar por aquilo e aquilo, você se contorce, a sua alma se contorce. Chora, porque você sente o que a pessoa sente. Isso. Então, assim, eu via mulheres chegando com bebê em casa e que divorciaram, aquilo me fazia chorar. Eu falei, meu Deus, essa criança também vai crescer sem pai. Ai, vai crescer sem pai. Isso é tão difícil, eu chorava. Quando eu via pessoas que chegavam lá com o filho tá nas drogas, eu falei, meu Deus do céu. Ai, essa pessoa vai ficar... E eu sentia isso, né? E começou a ouvir gente doente no culto, né? Eu falava, nossa, tá vindo umas pessoas de cadeira de roda, tá vindo outro de amuleta, tá vindo gente agora com aparelho auditivo. E aí eu olhava aquilo e jovenzinha, uma menina jovem. Eu falei, meu Deus, você nunca vai ouvir a voz da mãe? Nunca vai ouvir um canto de um pássaro? Ela parou e falou, gente, o passarinho tá cantando. Aí todo mundo falou aquele alvoroço. Surdo de nascença. Meu Deus. Surdo de nascença que colocava um negocinho aqui para sentir a voz. Não era para ouvir. Eu não sei como que funciona isso. E aí foi aquele alvoroço. A surda tá ouvindo. Isso aconteceu na minha casa. A surda tá ouvindo, a surda tá ouvindo, a surda tá ouvindo. E tá ouvindo. Eu falei, tá ouvindo mesmo? Aí nós fui ver, tava ouvindo mesmo. Né? E foi um baque. Aí acabou o culto, todo mundo começou a chorar, a família chorando, e chorando. Aí a coisa espalhou. Chegou uma senhora lá com uma barriga grande. E também outra vomitou uma obra de feitiçaria, né? Vomitou uma cobra. Uma pequena cobra fina vomitou. Falei, meu Deus. A gente já ficou assustado com isso acontecendo, né? Pessoas com... Aí teve muita, não deu para me contar. Depois disso, a quantidade de pessoas com câncer que foram curadas assim, visivelmente. Algumas vomitavam sangue, outros pedaços de carne. E a gente começou a se assustar. Porque não era algo que eu falava, cura, meu Deus, cura. Elas iam sendo curadas lá no culto. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, eu fiquei com medo de ser preso. Foi uma hora que vai falar o que de mim aqui? E o Senhor, pô, vai falar que eu sou curandeiro, vai falar isso de mim. E que é isso? Mas elas depois voltavam, faziam exame, mostravam. E casos assim, começou isso aí que não tinha mais jeito. Aí a igreja começou a crescer. E muitos casos, mas aconteceu N casos de Deus manifestando a presença dele, é o que a gente sempre mais quis, né? Mas ele começou a manifestar o poder. Uau. No meio da presença. Meu Deus. Aí que eu fui entender o texto, né, de Elias na caverna. A Bíblia diz em 1 Reis que Elias veio um vento e Elias não saiu da caverna, mas Deus é Deus de vento. Olha Atos 2, vento forte e impetuoso. E veio um terremoto e Elias não sai da caverna. E Deus é Deus de terremoto, Paulo e Silas. E começou a vir manifestações de Deus. Ali, vento, terremoto, fogo, era o poder de Deus sendo manifesto. Aí a Bíblia diz, e veio uma voz, um sussurro, como um sussurro. Ele chegou. Uau. Aí Elias saiu. Ele não queria o poder, ele queria a presença. Aí eu entendi Moisés que se o Senhor não foi, eu não vou. Mas estava indo um anjo. Ele falou, não é anjo, eu quero presença. Então eu não queria o poder. A presença para mim estava bom. Mas ele começou a manifestar poder de curar e de acontecer coisas. É a consequência da presença. Mas existe uma inversão de valores nos dias atuais, as pessoas buscam o poder e não a presença. Isso, então,
E foi o poder começou a acontecer. E muita gente que vai nos assistir são testemunhas, eu até peço que elas comentem isso, a veracidade do que eu estou falando. Quem estiver assistindo a gente, por favor, comentem. Fala embaixo, quem viveu isso comigo? Porque muita gente que viveu isso comigo tá aí para contar a história, tá Vivinho da Silva. Então comente, fala, escreva embaixo, né, que vivenciaram isso comigo. Porque o número de testemunhos vivos que viveram isso ao longo do meu chamado, estão aí, vão assistir esse nosso vídeo aqui, esse nosso momento, e vão poder escrever embaixo e dizer, verdadeiramente, eu estava lá. Eles vão dizer, eu estava lá, eu vi. Não é uma coisa que eu estou falando que poucas pessoas viram, muitos viram. E o lindo é que antes de dar a igreja para nós, ele deu para nós algo que me indignava. Eu via gente na rua, eu ficava indignado de ver gente em semáforo. Me entendam, dar comida para quem precisa é bom. Mas eu via as pessoas levando lanche, comida para quem estava na rua, eu ficava irado. Eu falava, mas senhor, eles estão dando comida, mas a pessoa vai continuar na rua. É uma coisa paliativa. E eu ficava assim, aí um dia eu fui entregar um jejum. Eu tinha entregado um jejum de alguns dias e um irmão da nossa igreja, o Wilson, ele falou algo com a gente tal. E aí eu encontrei um senhor na rua com uma chuva. Ele já tinha urinado, defecado, aquele mau cheiro. E eu falei, oh Deus, tem misericórdia. Ele mancando em uma chuva. Eu falei, tem misericórdia desse senhor que está nessa situação. O senhor falou, eu tenho, quem não tem é você. Falei, Wilson, vira o carro. Catei ele, você é homem de Deus? Ele falou, sou. Vamos colocar ele no seu carro novo. Catamos ele, colocamos ele dentro do carro. A gente deu banho, lavou ele inteirinho, esfregamos o homem. Né? Demos aquele banho. Eu falei, a partir de hoje, eu vou cuidar de morador de rua. Nessa época eu já estava num trânsito de nos dar um lugar de dependência química. Uhum. E aí eu abracei. E hoje a gente tira a gente da rua. Todo santo dia, de segunda a segunda, a gente tem um lugar para eles chegarem às 17 horas, tomarem banho, quando precisar fazer barba, uma roupa limpa, passa por uma assistente social, por uma equipe multidisciplinar. Alguns a gente manda embora da cidade, porque eles não são de Lins. Né? Chega lá, a gente cuida mais de quem é de Lins, né? E eles chegam lá, assim, não deixa desguarnecido, mas fala, você vai seguir o seu caminho para a sua cidade. Uhum. Então, hoje, já faz anos que eu cuido de morador de rua. Deus deu para nós um lugar para cuidar de gente. A gente cuida daquele que ninguém quer e Deus dá para nós aquele que todo mundo quer. Louvado seja Deus. A gente começou a cuidar de morador de rua, a coisa foi acontecendo e tudo. E assim foi a nossa história acontecendo dentro de Lins. Quando a gente foi cair em si, o que a gente estava fazendo começou a impactar uma cidade inteira. Exatamente. É a cidade inteira. É raro alguém que pelo menos não nos conhece. Não. Eu morei nessa cidade durante 8 anos e quando eu cheguei na cidade, eu não ouvi nem falar de outro pastor. Ah, você conhece o pastor Klebe? Ah, você não foi ainda na igreja do pastor Klebe? Mas quem é esse pastor Klebe? Que igreja é essa? Então, assim, a maneira como a cidade reconhece a obra de Deus através do seu ministério é algo muito presente no dia a dia da cidade. Vocês se transformaram, assim, em algo que marcou realmente a cidade. Existe uma Lins antes da IJCP e existe uma Lins depois da IJCP, né? E isso foi um presente que Deus nos deu, porque a igreja começou a ser igreja fora da igreja. Isso é verdade. Nós não somos igreja dentro das 4 paredes. Não. Nós somos igreja fora da igreja. É muita ação social na cidade. Hoje a gente tem um mercado solidário, onde as pessoas fazem compra gratuitamente, que a gente agora vai reativá-lo com mais força. Nós temos esse trabalho que eu te falei de morador de rua, de dependência química. A prefeitura hoje, na gestão do atual prefeito, reconheceu o nosso trabalho
entenderam que é um trabalho de utilidade pública, e hoje ele nos ajuda a internar pessoas que estão no submundo das drogas. A gente hoje, dentro da igreja mesmo, além do mercado, a gente tem um restaurante lá que funciona. Nós vamos trazer um presente para a Lins, que eu acredito que ainda esse ano inicia, que a gente está fazendo uma obra de um complexo Kid de 3 andares, que é um sonho que está no nosso coração há anos, que a gente acredita que começa esse ano, com a ajuda de Deus. A gente vai começar esse complexo onde a gente vai dar suporte para as escolas de Lins. É um complexo lindo, que a gente vai começar a construir, com um espaço ainda igual de shopping, que tem aquela parte de brinquedos ali, de shopping, não tem? Nós estamos construindo isso em Lins. Ou melhor, vamos começar a construir para as crianças que na cidade não tem shopping. Então, o que eu pensei, tem um complexo Kids desse, de mais de 800 metros quadrados por andar, para as crianças das escolas passar um dia lá brincando. Vai ter cinema dentro desse espaço, para as crianças assistirem. Então, é o que a gente acredita que a igreja tem que ser. É uma igreja fora da igreja. Porque a gente não está fazendo isso só para as crianças da igreja. A gente está de olho nas crianças que não têm esse tipo de acesso, né? Que não conseguem vir aqui na cidade de Bauru e no shopping. Não tem. Mas ela vai ter algo que ela vai poder, de forma gratuita, poder ter. Então, nossos olhos estão nisso, né? Eu acredito que Deus, ele patrocina o sonho que é dele. Então, quando o sonho é de Deus, o recurso vem dele. Quando eu tenho vontade de fazer algo, Deus abençoa. Mas quando eu vivo o que ele quer viver, ele patrocina. Meu Deus. Então eu tenho essa fé dentro de mim. É uma obra que vai na contramão da nossa realidade, que é muito grande. Mas é algo que a gente quer começar esse ano. E ainda vou dizer mais, antes do primeiro semestre terminar. O senhor sintetizou bastante na sua fala os projetos que vocês fazem, Bastante. porque vai muito além, né, do que o senhor até comentou. Mas como que foi, até então, sair do Lins 6 para ter uma igreja num estádio na cidade? Literalmente, né? Sim. O que os olhos não viu e que não penetrou no coração do homem é aquilo que Deus tem para nós. Então vai além do que eu penso, ou peço, ou imagino. Vai muito além. E assim na minha vida, na sua. Deus já planejou algo, né, do encontro com Deus. Deus já planejou algo. Quando Deus te encontrou e falou assim, filho, eu tenho um grande projeto na tua vida. Ele não falou do percurso. Ele falou da conquista. Porque se ele mostra o percurso, a gente desiste. É verdade. Então, assim, Deus ele mostrou o futuro e falou, agora eu vou fazer com que você entenda o que é ser uma uva e do que é ser um vinho, do que é ser uma azeitona e do que é ser um azeite, que é o processo da moenda, do lagar, do esmagamento. Porque uma uva hoje custa o quê? Uma caixinha de uva, acho que 30, 50 reais. Mas depois que ela passa pelo processo do esmagamento, que ela é prensada, o vinho custa muito mais caro. Quer dizer que aquilo que era perecível se tornou imperecível, e quanto mais velho, melhor. A azeitona é a mesma coisa. O processo que ela passou para se tornar o azeite, hoje o azeite é muito mais caro, e tem azeite caríssimos. Então, Deus ele falou assim, você vai entender o que é um processo. E foi o processo que eu tive que passar. A ponto de um dia, Deus mostrar um terreno para nós, e eu falar, não é muita coisa. Que era uma área de 10 mil metros quadrados. Eu falei, como uma área desse tamanho para uma igreja? É muita coisa. E Deus falou assim, não, você vai, se prepara, porque eu vou te preparar para isso. Mas eu não sabia o que era preparar de Deus. Aí veio, pensa nas guerras que nós travamos. Deserto é a faculdade de Deus, né? Eu fiz pós-graduação em deserto. Porque a gente passou por momentos difíceis, né? De enfrentar muita morte na família, morte da minha mãe, morte de 3 cunhados, que a gente perdeu tudo em um mês, com enfermidades e doenças.
dificuldades. O meu filho nasceu com uma doença e Deus o curou, porque eu já estava tratando na Unicamp. Né? Meu filho hoje tem 9 anos. Então Deus começou a tratar a gente. Foi situações acontecendo de não ter as coisas em casa, de passar dificuldade, de lutas. Então a gente começou a ser moldado, lapidado, né? Porque eu aprendi que eu não posso pedir para Deus tirar minhas dores. Eu posso pedir para Ele me ajudar a triunfar sobre elas. Não quero que Deus diminua minhas guerras, que Ele me torne vitorioso sobre elas. Eu não quero deixar de encarar um gigante, mas eu quero poder ver ele no chão. Uau. Então eu tive que começar a aprender a não reclamar mediante as dores. De chorar sim, mas de reclamar não. Porque eu via que quanto mais eu reclamava, mais o processo de dor aumentava. Era incrível. Quando eu chegava reclamando diante de Deus pela minha dor, eu via que o processo do deserto se estendia. Falei, sabe no negócio? É melhor aguentar calado, dando glória a Deus. Eu fui aprendendo lições simples do que extrair dos meus desertos, das minhas dores, das minhas frustrações, dos meus abandonos. Eu fui entendendo quando Jesus olha para Pedro e chama ele de diabo, para trás de mim, Satanás. Jesus falou isso para Pedro. Mas quando Judas vai trair Jesus, olha para ele e fala, amigo. Eu entendi que inimigo de verdade não é aquele que faz mal para mim, é aquele que me afasta do projeto de Deus. Então tudo aquilo que me afasta da presença dele, do epicentro da presença dele, ou do projeto, por mais amigo que seja, esse é meu real inimigo. Então Judas só estava sendo um canal para que Cristo vivesse a cruz, o Calvário. E ele dissesse, tetelestai, está consumado. Então, eu entendi isso. E eu entendi isso de tal maneira que o que as pessoas fazem, ou me criticam, e me acusam, eu nunca mudo com quem me trata mal. Mas pode me tratar mal do jeito que for. Eu vou tratar muito bem, até melhor. E uma vez eu vi uma pessoa e falou assim, eu não tenho 2 caras para tratar bem, quem me trata mal. Eu não consigo ser assim, não. Eu falei, você está equivocada. Porque se você muda mediante o que as pessoas fazem, você não tem autenticidade cristã. Nesse percurso, o senhor teve algum mentor espiritual? Eu comecei a procurar. No meio disso tudo, eu encontrei algumas pessoas. Eu fui atrás de quem ganhou para Jesus, o André Belzunski. Conversei com ele foi me orientando, até onde deu, ele foi me orientando. Mas tudo como é ciclos, são tempos, são fases. Sim. Depois, um pastor, o pastor Evandro, inclusive da Assembleia de Deus, que tinha muitas experiências com Deus, que veio do Espiritismo, e ele começou a me dar um norte também, falando, olha, você tem que orar assim, você vai se dirigindo assim. Eu sempre gostei de dar feedback, de baixar a cabeça para alguém que viveu algo que eu não estou vivendo. Isso é meu, né? E aí ele passou um período também me orientando, e Deus foi colocando, aí eu comecei a orar, eu aprendi a orar. Eu pedi assim, Senhor, o Senhor me apresenta os seus amigos? Que eu quero ser amigo de quem que é amigo do Espírito Santo. Então deixa eu conhecer seus amigos. Ai, que oração maravilhosa. E ele começou a apresentar amigos dele para mim. Em toda essa jornada eu fui conhecendo pessoas que eu nunca sonhei em conhecer. Uau. E eu falo pessoas do Brasil e fora do Brasil. Eu comecei a conhecer pessoas que eu nunca imaginei. E Deus foi colocando os amigos dele no meu caminho. Pessoas que eu vi que eu comecei a conhecer, que se tornaram mentores. Hoje eu tenho, sim, mentores na minha vida, até hoje eu tenho. Mas desde aquela época eu fui conhecendo os amigos de Deus. E aí eles me davam uma dica aqui, uma orientação ali, que iam tratando da minha imaturidade sacerdotal, né? Tudo que é grande não se faz sozinho, porque se faz sozinho não é grande,
Até Moisés teve Arão e Ur, que Deus colocou no caminho dele. Jesus teve Pedro, Tiago e João. Né? Elias teve Eliseu. Deus não deixa ninguém caminhar sozinho. É o que a gente não pode esquecer, nossas histórias, nossas origens, e esquecer que Deus também usa outras pessoas. O senhor teve medo nessa transição, né, de sair ali do Lincês para abraçar um projeto tão grandioso como que é a igreja hoje? Hoje é um campus, né? Se tornou não só uma igreja, mas se tornou um campus IJCP, porque virou um complexo de atendimento para pessoas. Hoje a gente tem quase tudo que a gente precisa, tem ali dentro hoje, desde restaurante, um pequeno mercado que atende famílias carentes, salas de aula que fazem treinamento, hoje uma área que cabe mais de 3.000 pessoas sentadas, né? Então, quando a igreja ficou pronta, que ela já estava, o engenheiro chegou em mim, porque é difícil encontrar, você não tem quase nada, e de repente você começa a construir uma obra que passa de 11 milhões de reais. Hoje, entre tudo, já está avaliado muito mais do que isso, quase o dobro disso. E você saindo de um lugar bem humilde. Então dá muito medo, muita insegurança. Mas Deus deixou bem claro, bota o pé que eu ponho no chão. Então acabou, eu falei, vou andar igual Pedro. E na hora que eu estiver afundando, o Senhor me levanta. Porque eu tenho meus medos, meus receios. E é onde você se torna mais dependente. E aí Deus começou a ajudar nós, dar condição, e a gente foi pagando, e foi pagando, e foi pagando. Mas quando a igreja estava pronta, que o engenheiro falou, calma, o senhor está muito acelerado, o senhor não percebeu que a igreja já está pronta, falta só ajuste, o som já está aí, as cadeiras estão aí. O senhor até ganhou quem vai inaugurar essa igreja. Há um fato engraçado que aconteceu. Quando a igreja estava quase tudo pronta, ele falou assim, e as cadeiras? Eu falei, gente, eu não pensei nas cadeiras. Preciso ver onde a gente vai comprar. Mas eu vou falar com o pai, ele vai me mostrar um lugar. E passou 2, 3 dias, chegou um rapaz lá, né, um senhor branco, um galegão branco, chegou todo vermelho e sujo, com a cabeça, com o bolso assim, ó, cheio de papel assim. Eu olhei assim, vi ele na porta da igreja, já estava tendo um cafezinho ali. Falei, o senhor quer tomar um café? Fiquei com dó. Ele falou, quero. Falei, tem um pão de quê o senhor quer? Ele falou, também quero. Eu já ouvi esse seu testemunho na igreja. Falei, então come. Eu falei, nossa, que homem que quer comer tudo. Ele tomou café, comeu um pão de queijo. Eu falou assim, eu vendo cadeira. Eu olhei e falei, eu estou precisando comprar cadeira. Me falaram dessa obra lá no Paraná. Lá no Paraná me falaram dessa obra aqui em Lins. Está acontecendo aqui em Lins. Falei, então, foi um pastor e tal. Falei, então, né, mas, rapaz, é muita cadeira, eu não te conheço. Ele falou, eu já assisti aqueles programas que tinha de sábado de manhã, que tinha programas evangélicos, sábado de manhã, antigamente, aquele monte de programa evangélico. É verdade. E eu via lá falando do cadeira, posso falar aqui, né? Cadeiras, mar aberto e tal. E ele falando, eu olhei, ele falou assim, eu sou lá da... Ele falou, eu sou dessa empresa, mar aberto. Eu falei, ele falou, sou o dono. Nossa! Eu falei, não acredito. Sério? Não. Né? Porque é uma empresa que a gente vê muito grande, no Rio de Janeiro e tal. Né? E tal. Eu falei, Ele falou assim, quem que você vai trazer para inaugurar aqui, que eu vou te ajudar? Eu falei, não sei, eu vou orar. Ele falou, traz o Claudinho. Eu falei, que Claudinho? Eu nem conheço Claudinho. É lá do meu bairro, meu amigo. Eu falei, não conheço Claudinho, não. Que tal de Claudinho? Ele falou, vou ligar para ele. Na hora que ele ligou, eu vi a chamada, falei, não. Cláudio Duarte? Dentro da minha realidade. É impossível. Ele falou assim, ô Cláudio, fala, Darcy. Rapaz, tem uma igreja assim gigante, vou te mandar umas fotos. Você não vem inaugurar? Na hora que você mandar, você é meu amigo. Mas eu não quero que você cobra nada, não. Falou, ô Darcy, você me ajudou tanto. Manda que eu vou, rapaz. Aí eu falei, você quer? Eu falei, claro que eu quero. Vem aqui num domingo. Foi no aniversário de 11 anos, não, já dá... Não, fora isso eu trouxe o Cláudio Duarte várias vezes. Eu estive no aniversário mas de 11 ele teve na domingo da inauguração. Sim. Aí depois disso a gente
começou a construir uma amizade, aí veio ele, veio outros pastores, vários pastores do Brasil, já teve conosco fora do Brasil. Deus foi apresentando os amigos dele pra gente, né? E aí depois disso a gente comprou a cadeira, começou a acontecer, mas quando a cadeira chegou, aí que é o engraçado. Aconteceu tudo isso, já estava até marcado a data, eu desmarquei a data. E joguei lá pra frente. Eu percebi que a igreja estava pronta, mas eu não estava pronto para a igreja. Meu Deus. Eu segurei 6 meses a inauguração. Mesmo? Segurei. A estrutura estava pronta, a igreja estava pronta, mas eu não estava pronto. O que você sentia? Eu sentia que eu poderia chegar lá, mas sem o conteúdo certo e na hora errada. Porque o negócio não é chegar lá rápido, é chegar lá na hora certa com o conteúdo certo. E eu vi que eu não tinha um conteúdo para o caminho que Deus estava me levando. E aí, em 6 meses, eu fui conhecer o Brasil. Fui em 9 estados em 6 meses. Fui conhecer igrejas relevantes no Brasil, que viviam o que eu queria viver fora das 4 paredes. Fui no Paraná, onde eu tive muita experiência, em Curitiba. Hoje se tornou meu amigo, né? A primeira PIB de Curitiba. Né? Hoje quem está pastoreando lá é o Michel Pascoal Biragibe, pastor presidente, que é uma igreja de 12 andares para 6 mil pessoas. Fui conhecer lá. Deus me preparou para conhecer a Vitória em Cristo. E hoje eu posso falar que é um dos meus mentores, meu amigo. Estou no aniversário dele, virou um amigão mesmo, Silas. Polêmico, do jeito que a gente gosta, tem uma voz da nação. Ligar para ele, ele atende, me recebe lá no aniversário dele. A gente construiu isso, fui conhecer lá, fui conhecer igrejas em vários estados. Foi em vários estados do Brasil, conhecer igrejas relevantes, entender a realidade do dia a dia dessas igrejas, principalmente Paraná. Paraná não saía do Paraná, porque em Paraná tem muitas igrejas relevantes. E também na minha região, fui conhecer igrejas da minha região, que tem uma relevância fora do seu sistema religioso. Eu nunca quis ser, porque eu sou pastor 2 horas num culto de domingo, em cima do altar. Eu sou pastor mais fora do que dentro do altar. É meu dia a dia pastoral dessas igrejas. Isso é verdade. E eu fui conhecendo, falei, agora eu tô pronto. Aí veio o pastor Cláudio, aí foi aquela inauguração, e aí a gente foi começar a viver toda essa realidade, que graças a Deus hoje você já conhece, e que eu posso te dizer que é só o começo. Uau! Deus ainda tem muito além do que pedimos ou imaginamos. Eu não falo em estrutura ou em tamanho, eu ainda creio que muita coisa ainda, há muita gente para ser conquistada na cidade de Lins, porque eu entendi que em Lins, eu recebi propósito, hoje eu faço parte de um grupo internacional, que é o maior grupo de pastores do mundo hoje, faço parte de um grupo de pastores internacional muito grande, que ajuda às vezes até em situações de guerra, a Ucrânia mesmo. Esse nosso grupo foi para lá e fez um cessar-fogo na Ucrânia e trouxe para o Brasil ucranianos. Então é um grupo bem relevante nas nações. E já recebi convites de amigos para ir pastorear fora do Brasil, igrejas maiores inclusive. Recebi vários convites para ir embora, mas eu entendi que em eu sou um arco. E qual é o papel do arco? Eu sempre quis ser flecha na mão de Deus, mas Deus já sempre falou comigo que eu nunca seria uma flecha. E o tempo meu de flecha já deu. E eu me entristeci quando ele falou isso. Ele falou assim, mas filho, você é um arco. E aqui dentro dessa igreja eu vou mandar muita gente que vai ser flecha. Uau! Elas vão ficar com você um tempo, mas você vai mandar ela para outras cidades, para outros países, conhecer outras realidades, e que vai ser daqui para as nações, não para você ir. É difícil ouvir isso, mas para elas irem, ser arco, elas serão flecha, mas o atirador é o Espírito Santo. É como se eu disse, né? Não é só uma estrutura grandiosa, mas quem entra na sua igreja, quem assiste o culto, quem participa do culto, é muito palpável e nítida. Primeiro, que existe um pastor ali,
que existe um homem de Deus que quando abre a boca, você pode estar sentado lá no último lugar da igreja. Você vai ser alcançado por aquela palavra. É impossível, pastor Kleber, ouvir a palavra de Deus através dos seus lábios e não sentir a real e verdadeira presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque igrejas grandiosas tem muitas, né? Mas quando nós vamos na IJCP, nós somos recebidos pelo próprio Espírito de Deus lá. É algo que eu já tive no aniversário de 11 anos com o pastor Cláudio Duarte, já tive em cultos em que o Senhor pregava. Mas em que eu me sentei lá atrás e eu te vi de longe, de muito longe. Mas ali onde eu estava sentada, naquele lugar, é como se eu fosse transportada para o céu. É como se, eu não consigo explicar, mas a palavra era muito forte, era muito viva, sabe? É impossível sentar ali naquele banco e sair do mesmo jeito. É impossível não ter a sua fé, assim, tocada por ele. Pastor Kleber, é impossível. Então, não é só a estrutura que é impactante, mas é tudo que acontece lá, sabe? É tudo que Deus tem feito com vocês, através de vocês. E eu louvo a Deus, né, por toda essa trajetória. É muito nítido. Eu fiz voto lá na sua igreja, através de uma palavra que foi lançada. E hoje eu estar aqui fazendo esse programa, né, é fruto disso. Né? Então, assim, é uma igreja que tem um pastor. Aleluia. Tem um pastor nessa igreja. O anjo do Senhor está lá. Aleluia, glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso. E você sabe qual? Eu tenho algumas preocupações, mas duas grandes preocupações minhas. Primeiro é com o povo. Que o povo, às vezes, se acostuma com o sobrenatural e com o transcendental. Uhum. Minha preocupação é de ver pessoas chegando num ambiente onde Deus está, mas não se envolver com Ele, se acostumar com o ambiente de glória. Eu vejo que as pessoas, elas acabam se acostumando. Uhum. Então eu sempre prego, nunca se acostume com esse ambiente. Nunca se acostume com esse lugar que Deus construiu para nós. Não se acostume. E uma outra grande preocupação minha, e essa aí eu luto diariamente, é muita atividade a igreja acaba tendo. Uhum. Então meu medo é esse, muita atividade e pouca espiritualidade. Sabe? Negociar o lugar secreto. Porque a demanda começa a ser grande. Hoje nós temos a igreja, nós temos uma comunidade terapêutica, nós temos uma estância, hoje a igreja tem um espaço para retiro muito grande. Tem outras igrejas espalhadas por outra cidade, de homens que Deus chamou, e eu fui um canal de bênção para lançar essas flechas. Né? E isso acaba criando uma demanda de funcionários, Uhum. cria uma demanda de pessoas que querem, às vezes, sentar e conversar, ou que precisam de uma orientação, que é a demanda sacerdotal. Só que com o crescimento da igreja, essa demanda cresce junto. E o meu medo, e tem sido a minha preocupação, é que essa demanda roube o meu tempo de secreto com Deus. Às vezes eu me vejo Deus me brecando, sabe? Eu, às vezes, não entendo, mas é bom, porque é muita atividade e, às vezes, é pouca espiritualidade. Então, eu quero primeiro estar com Deus para depois estar com o povo. Louvado seja Deus. Eu não quero negociar isso nunca, mas a demanda do povo e as lágrimas das pessoas, às vezes, nos tira do secreto. E é perigoso isso, e eu corro esse risco diariamente. Quando você vê alguém chorando e você deixa de estar ajoelhado para enxugar aquelas lágrimas, porque você sabe que Deus tem uma resposta para aquela pessoa. E aí você acaba deixando o seu tempo com Deus para estar lá. E eu luto contra isso diariamente. Já me perdi nisso, de querer atender o povo, de estar com o povo, visitar, porque vê pessoas, você não me atendeu, eu não vou mais, você não me deu um apoio, na hora que eu mais precisei, você não estava lá. E ouvindo isso, eu acabei cedendo de estar com Deus para estar com o povo. Foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. De querer ajudar o povo
e deixar o tempo de oração. Então eu entendi que, por mais que me critiquem, quer falar mal, fala, eu ligo. Né? Meus amigos me consolam, meus inimigos me promovem. Isso é uma máxima. Mas eu sempre, às vezes, quis estar mais com o povo do que estar com Deus. E entendi que se o povo está comigo é porque eu estou com Deus. E no dia que eu não estou com Deus, o povo não está comigo. Então aí eu falei, sabe o negócio? Atos dos Apóstolos, capítulo 6 a seguir. E Pedro falou assim, não nos é bom servir à mesa, mas levantar entre vós homens, diáconos, que venham servir à mesa. Então, pode criticar. Se eu estiver orando, eu não vou atender ninguém. Quando eu entrei em contato com a sua secretária, ela falou assim, olha, tal dia ele vai estar é o dia dele com Deus. Ela falou isso para mim. Tal dia é o dia dele com Deus. Então, eu pensei, uau! Eu não abro mão desse dia. E realmente, né, com uma demanda de pessoas, né, do ministério em si, se você não se atentar, né, você de fato acaba se perdendo nisso. E daí a necessidade de formar, né, discípulos ali, formar pastores, né, mas tem que ter o chamado, né, pastor? Graças a Deus hoje, uma coisa impressionante que eu vejo como um milagre de Deus. Hoje, em formação, nós temos nós temos 400 líderes lá na igreja. É um milagre que a gente já passou pela nossa escola de formação. 400 líderes. E que estão ativos, acho que uns 380, 350. Que estão em atividade, assim. Que já passou, acho que já passou de 600 pela escola de liderança. Mas que está em atividade nos 350. Entre que a gente chama hoje são de líderes de pequenos grupos, supervisores, pastores, que a gente dá treinamento sério. Hoje eu tenho escola de profeta que a gente forma pessoas para as áreas de influência. Tem um estudo hoje que o Brasil que está conhecendo isso agora, mas algumas nações já, principalmente Estados Unidos, eles já têm um tipo de sacerdote fora dos padrões convencionais de pastoreio. Não que a pessoa tenha uma carteirinha de pastor, mas ela tem uma vocação sacerdotal, não para pastorear a igreja, mas pastorear a área de influência da sociedade. Hoje eu entendo que Deus tem uma vocação pastoral para pessoas, de repente, na área da advocacia, na área do empreendedorismo. Então, nossa escola de profeta hoje é para formar pessoas para atuarem de forma sacerdotal em áreas da sociedade, seja na área esportiva, na área tecnológica, na área política. A gente forma pessoas, entendeu? Porque a Bíblia diz assim, 1 Pedro, vós sois sacerdócio real, nação elite. Sacerdócio real é o sacerdote dos últimos dias. Então, Deus, de repente, ele não vai chamar alguém para pastorear a igreja, mas ele vai chamar aquele camarada ali para pastorear na área de influência dele, que ele é um empresário, e lá dentro ele vai desenvolver o ministério dele fora dos padrões sacerdotal que eu tenho dentro da igreja. Só que ele precisa o quê? Ser ferramentado, capacitado, treinado. Então, a igreja tem que capacitar essa pessoa, reconhecer a vocação dela, seja política, seja empresarial, seja qualquer área, seja na área educacional. Então ele tem que ser capacitado, ferramentado. Não é só dar o testemunho de vida lá dentro, que é o principal. Porque entre talento e caráter, eu fico com caráter. Eu dispenso qualquer talento. Eu prefiro gente que tenha caráter e não tenha nenhum talento do que um talentoso mau caráter. Né? Porque isso no reino de Deus é indispensável. Agora, se a pessoa tem uma vocação na área empreendedora, na área educacional, vai ser professor, diretor numa escola, eu preciso dar ferramentas para ela cumprir o ID dentro da área de influência dela. E como ferramentar essa pessoa? Dando treinamento. Eu chamo isso de escola das águias. Para nós, pastores, não deixar o secreto com Deus, nós temos que levantar pessoas, como a igreja primitiva foi. Pedro deixou bem claro, vamos levantar pessoas. Ele dá ali a regrinha como levantar. Agora, nós temos que entender que pessoas não vêm prontas.
Elas precisam ser lapidadas. Pastor, muito obrigada por você ter aceito esse convite, né, no meio de uma agenda lotada, né, ter vindo aqui com tanta humildade, honrar a Ele, que é quem Amém. Construiu tudo isso, que é quem te chamou, que é quem te escolheu, o nosso Deus. E você que está nos assistindo também, nós desejamos que você também tenha um encontro real e verdadeiro com Deus. Te esperamos no próximo programa, em nome de Jesus.